Olá, seja bem-vindo a mais um Impressões. Nesse programa, a cada semana, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cada um dos 36 deputados estaduais da Paraíba. E hoje a nossa convidada é a deputada estadual Estela Bezerra, do PSB. Seja bem-vinda, Estela, ao Impressões. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui. Como nós sempre fazemos, começamos o programa conhecendo um pouco mais sobre a vida do deputado antes de chegar ao parlamento. E a senhora foi jornalista, né? Como é que foi a sua carreira como jornalista? Eu tenho uma formação de jornalista, atuei durante muito tempo na assessoria de comunicação do Serviço Social do Comércio. Lá eu fui coordenadora do Cineclube, trabalhei na área de cultura, era ativista cultural da cidade de João Pessoa. Fiz uma série de trabalhos de assessoria de comunicação, trabalhei em produção musical, um grupo feminino, um grupo de mulheres que cantava aqui, conhecida como Absurdos. Eu fazia a produção, surgiu lá no SESC também, e na sequência eu adentrei a ser coordenadora de comunicação de uma organização não governamental feminista, que era a Cunhã Coletivo Feminista. Nesse período eu entrei como estagiária, depois compus a equipe técnica e terminei como coordenadora executiva dessa organização, que foi uma das organizações que mais teve intervenção de comunicação na cidade, inclusive com uma campanha que ficou conhecida localmente e nacionalmente, veiculando na TV Senado, que chamava-se Ninguém Engravida Sozinha. Essa trajetória de luta pelos direitos das mulheres esteve muito ligada sempre à sua trajetória, né? Como é que foi esse movimento desde a adolescência até a vida adulta? Na verdade, desde pequena eu percebia que existiam diferenças, né? Mulher não podia uma série de coisas. Há um tempo atrás ainda era mais restrito o que era permitido à mulher e o que era permitido aos homens. Eu nunca me adaptei a essa ideia de que no serviço doméstico só tinha atribuição para mulheres e na vida pública só tinha espaço para os homens. E eu contestava desde cedo e era muito incompreendida. Até o dia em que eu entrei na universidade e comecei a trabalhar com grupos de mulheres e depois umas professoras, Sandra Craveiros, Glória Rabai, me chamaram a participar de alguns debates. E eu compreendi que existia ali uma construção de poder, uma construção de disciplinamento para o que era permitido às mulheres e o que era permitido aos homens e que ambos eram opressivos. E eu comecei a entender de onde vinha a minha contestação e de como podia desconstruir isso. Eu comecei a ser ativista muito cedo do movimento feminista, já era ativista de cultura, já tinha passado pelo movimento estudantil e nesse ambiente eu construí a minha militância, a minha cidadania, a minha compreensão de para que serve a política. Dessa época de ativista cultural ou dos direitos das mulheres, já surgiu na senhora o desejo pela carreira política ou foi algo que se deu mais tarde? Se deu bem mais tarde. Eu era ativista, sempre fui representante de interesses coletivos, assim, essa coisa de ser representante de turma, de ser coordenadora, de ser porta-voz, era um exercício muito comum na minha vida. Sempre que eu estava em grupo, eu ocupava esse lugar de estar representando o interesse de um coletivo, de ocupar o espaço de voz, essa habilidade de fala pública, de expressar o que as pessoas sentem, sempre estava presente na minha trajetória, mas eu nunca tinha tido interesse sequer de fazer militância partidária. Eu chego à gestão municipal na administração do então prefeito Ricardo Coutinho, indicada pelo movimento de mulheres, para ocupar a primeira coordenadoria de políticas para as mulheres, que na nossa experiência histórica foi de fato o primeiro mecanismo de promoção de políticas públicas e de igualdade para as mulheres no estado da Paraíba. Eu ocupei esse espaço e comecei a mudar de campo, porque eu vivia no campo dos movimentos sociais, formulando e reivindicando. Passei para o campo do executivo, campo do poder público, com a responsabilidade de implementar aquilo que eu reivindicava. E vivia essa mudança de papel, mudança de representação, e é a partir daí que eu começo a ter necessidade e começo a ser identificada como uma pessoa que teria talento, teria perfil para estar na política partidária, porque na política eu sempre estive, mas passo a ser um agente identificado capaz de ocupar espaço na disputa eleitoral, na política partidária.
Eu queria falar um pouco mais, dentro de instantes, sobre essa sua trajetória como secretária, pelos cargos que a senhora passou, mas antes eu queria abordar um outro aspecto que a senhora falou há pouco, sobre a contestação que a senhora fazia desde muito cedo aos papéis dedicados que eram destinados à mulher e ao homem. E como era essa sua contestação no ambiente familiar, com sua mãe, com seu pai? Como é que eles encaravam isso? E como foi a contribuição deles também para a sua formação política? Meus pais sempre foram muito amorosos e muito libertários, mas existia aquela coisa de que mulher tinha que ter mais atribuição doméstica do que homem. Os meninos ajudavam e as mulheres eram responsáveis por. E eu não... Na sua casa, quantos irmãos eram? Somos 4. Uhum. Eu nunca me adaptei a isso, não. Nós somos 4, 2 homens e 2 mulheres. A cobrança maior, ainda hoje é assim. E quando surgiu esse seu ativismo cultural, o feminismo, como é que seus pais encararam a sua militância? Com muito respeito. Eu já era militante estudantil, já reivindicava por meia entrada, já estava no meio da rua. Minha mãe é muito politizada, foi do movimento sindical, fazia ativismo partidário ainda, minha avó também era, então não foi estranho para ninguém, apenas se preocupavam porque na época em que eu comecei a militar, nos anos 80, início do 90, a gente vivia a ditadura, que a repressão militar, policial era muito grande, estudante ser espancado por polícia era uma coisa muito comum, muito corriqueira, e eu várias vezes corri esse risco. Uhum. Houve algum episódio mais grave que a senhora se recorde, que foi houve esse risco mais iminente? Houve. Nós tivemos um episódio de uma grande passeata que nós fizemos do Liceu até a Praça dos Três Poderes. A Polícia da Paraíba tinha recebido uns escudos transparentes e um cacetete que era diferente, não era de pau, era de borracha. E nós, os estudantes, foram espancados, a gente estava fazendo reivindicação por direitos. E isso foi notícia no Jornal Nacional à época. Uhum. Eu era bastante ágil, porque eu era atleta também, era corredora, e quando o negócio apertava, eu não ficava para ver, não. Eu era muito magrinha e corria bem. Então, quando a polícia chegava, eu basicamente não ficava no pilotão da frente, não. Na escola, então, além de correr, a senhora praticou outros esportes? Natação, handebol e atletismo. E tive bolsa de estudos por conta do atletismo. Fui representante da minha escola, joguei estadualmente e representante do estado também como atleta. Uhum. Como é que foi a aproximação com o Ricardo Coutinho, que iria lhe dar as primeiras oportunidades como gestora pública? Ricardo, a gente sempre foi ativista no mesmo campo. Ele era do movimento sindical, se tornou logo vereador. Na primeira campanha que Ricardo se elege vereador, ele primeiro foi candidato a deputado estadual e logo em seguida candidato a vereador. Eu apoiava Jandira Pacheco, que era uma sindicalista dos sindicatos bancários, e nós começamos a nos encontrar no estúdio de gravação. Eles eram do PT e eu acompanhava Jandira como profissional de comunicação, dando dicas, construindo discurso. E achei Ricardo muito interessante. E nós nos encontrávamos nos shows da cidade, nós consumíamos a cultura produzida na cidade de João Pessoa, nas atividades públicas que reivindicavam direitos. Eu atuava também na saúde coletiva, reivindicava serviços de saúde de qualidade na universidade. Então, existiam lugares comuns onde essa tribo que tinha uma utopia de sociedade se encontrava, era lugar comum. E nós sempre nos reconhecíamos como outros companheiros, como Lau, como alguns outros companheiros e companheiras que viviam nesse mesmo ambiente. E é nesse lugar que a gente se encontra. Depois, Ricardo já é deputado e eu como ativista do direito das mulheres na Cunhã, coletivo feminista, nós tivemos várias pautas, oportunidades de contribuir com a Comissão de Saúde, que ele foi presidente, de pautar essa casa, a Assembleia, com conteúdo de gênero. Então, nessa relação de acompanhamento, Ricardo sempre teve essa grande habilidade, uma habilidade enorme de dialogar com vários segmentos sociais. E, nesse segmento, eu era uma das pessoas que já fazia esse papel de ser porta-voz. Então, nós sempre dialogávamos nesse sentido. Construímos essa vivência
a partir de uma utopia de sociedade que a gente sempre compartilhou. Bom, nós vamos agora a um breve intervalo, nós voltamos em instantes para continuar essa nossa conversa com a deputada Estela Bezerra.